Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Esse é o vídeo sobre a 30ª semana de Renascer, né, na reta final da novela. Prometo que não vou divagar muito hoje, não vou falar sobre filme tailandês, fazer nenhuma comparação desse tipo. É, Essa semana tive um papo muito bacana com as professoras Aline Vaz e Sandra Fischer do Telas. Quem tiver curiosidade, a gente conversou muito sobre a novela na quarta-feira e tá no YouTube, tá? Ou acho que dá para procurar também pelo Instagram, GP Telas, tá? E queria ir logo ao capítulo de sábado, né? Em que aconteceram algumas coisas aí que me parecem importantes, né? Primeiro, essa tentativa de Inocêncio de partir, né? E de como ele continua deixando João Pedro ali no último da fila do pão, né? Ele dá aquela desculpa, eu ia me despedir de você, filho, depois que eu passasse aqui pela Santa, né? Enfim, mas a relação entre os dois é muito conflituosa e eu fiquei pensando muito nisso, na triangulação Inocêncio, João Pedro e Mariana, né? Na conversa que eu tive com o Bruno Luperi, ele disse que Mariana é apaixonada por João Pedro, né? E eu falei, né, que eu nunca entendi Mariana como apaixonada por João Pedro, né? Enfim, essas coisas são possíveis. A novela é um texto, né? Um texto audiovisual, e o texto é aberto, né? As pessoas tiram as suas próprias interpretações, têm a sua própria relação, o seu próprio diálogo com aquilo, né? Talvez eu nunca tenha entendido Mariana como apaixonada por João Pedro em nenhuma das duas versões, ainda que nessa eu acho que ela talvez volte a uma certa adolescência agora nessa segunda parte, né? E aí acho que se revele mais nesse sentido, mas porque eu vejo que há uma disputa entre eles ali, né? Por Inocêncio, né? A disputa que, né, teoricamente no triângulo amoroso seria entre pai e filho pela ponta, né? Por Mariana, aqui eu acho que se dá num outro sentido simbólico, porque João Pedro, e isso ficou muito claro nesse capítulo de sábado, ele se ressente dessa ausência paterna, né, do pai propriamente dito, né, de sangue, de afeto, o pai como figura pessoal, individual, né, esse pai que o culpa pela morte da mãe. E então a trajetória dele é em busca desse pai perdido. E a trajetória de Mariana também é em busca de um pai perdido, mas é em outro sentido, né? E acho que isso eu já até comentei aqui. É a busca do patriarcado, do pai que encabeça um sistema em que ela fantasia que talvez ela estivesse segura, né? Uma vez que quando esse sistema foi desfeito ali por Inocêncio, né? Que ela acredita que tenha sido por Inocêncio, a vida dá errado, né? Essa família primeiro é catapultada para fora desse espaço, né? Que na primeira novela tinha uma coisa, acho que até é, mais nostálgica, né? Até mais um espaço a ser reconquistado, né? Eu acho que tinha esse valor mais do que nessa. E e aí ela vai para a cidade, né? E ali tudo dá errado, a família morre, né? Numa tragédia, dessas tragédias urbanas, enfim. Então há essa triangulação que coloca a Inocêncio na ponta, né? A busca pelo pai e a busca pelo patriarca, né? E esse duplo ressentimento que cerca a Inocêncio, né? E ao qual ele não sabe responder, né? Ele não sabe lidar com Mariana, né? Nem durante o casamento, nem depois, né? E não sabe lidar com João Pedro, né? Esse filho que é o mais parecido com ele, né? Isso, aliás, é uma coisa que muda um pouco nessa, né? Na anterior, todos os filhos ficavam na fazenda, né? Mas acho que não se diluía essa coisa de João Pedro ser o sucessor. Tenho um pouco de arrepio com essa palavra, depois da última novela, em que essa palavra foi usada é, em vão muitas vezes, mas ele é o sucessor natural do pai, né? E nessa me parece que vai haver um certo conflito aqui com o José Bento, né? Que começa a se sair bem nos negócios, né? Ainda que Bento seja um personagem que volte muito ao defeito, né? Essa coisa de bonachão, irresponsável, meio mulherengo, né? Isso ficou muito claro no capítulo da venda, né?
que eu escrevi, né? Essas vendas noturnas do Norberto sempre são capítulos muito especiais, né? Mas só para eu concluir, então me parece haver essa triangulação é, que divide, né, o pai nesse sentido mais familiar, pessoal, e o pai no sentido social, né, patriarca, né, e essas coisas na verdade elas estão interligadas, né, o patriarcado nasce da instituição familiar e se reverbera como uma ordem social, digamos assim, né. É, então há esse ressentimento, né? E eu fico curioso para ver como é que essa trama vai desenlaçar a recuperação paterna, né? Que na original se dava naquela cena do filho entregando o facão ao pai, né? E se despedindo, e havia ali a reconciliação, né? É uma reconciliação que marca o renascer de José Inocêncio, né? José Inocêncio muda de plano e acaba a novela com Maria Santa, né? À beira da cachoeira, ali do lago, do rio. E, e nessa não sabemos se vai ser assim, né? E também Mariana, né? Mariana, não à toa, em um determinado momento, ela se reaproxima, né, ali da casa dos Inocêncio, e ela vai ser, né, quem mata Teodoro, né, para proteger José Inocêncio. Então, de certa forma, ela reconstitui ali no final uma lealdade e o reconhece como esse patriarcado perdido, né, que ela se ressentia de ter perdido, de ter sido tirado dela, né? E, e aí ela parte, né, como se ela encontrou, né, aquilo que descobriu, aquilo que ela precisava, é, de certa forma demonstrou uma lealdade ali e vai embora, né, daquelas terras. E essa partida eu não sei se é tão cabível a essa Mariana de agora, né? Não precisa, eu fico aqui pensando quem vai ser a cúmplice, né, ou o cúmplice dela, né, se ela de fato for cometer esse assassinato de novo, né? Não sei se caberia a Zinha, como era na original, ainda que Zinha tenha essa devoção a João Pedro e tal, né, mas para mim a cúmplice perfeita de Mariana, se for ela, a assassina nessa versão, seria Eliana, né? Mas enfim, que é outra personagem que chegou agora numa sinuca de bico, né? O capítulo desse sábado acho que deixou isso muito claro, né? Com o Egídio encurralando a Yolanda para dar o divórcio, né? E negociando a vida de Tião, de certa forma ali, né? E Yolanda cede por conta de Joana, né? Elas têm essa relação que é muito bonita. Eu gosto muito quando a Yolanda chama a, a Joana de minha irmã. É sempre muito terno quando ela fala isso. É sempre acho muito bonito, muito delicado. E, e aí Egídio diz que quer se casar com Sandra, né? E com Sandra não, desculpa, com Eliana. E aí tem esse momento muito simbólico que eu até botei aqui nos stories hoje, me lembrou um pouco do final de Succession, né? As mãos, né? O Tom estica a mão e Shiv põe a mão por cima, né? Ainda que contrariada, mas ela faz esse pacto de poder feito pelas mãos, né? E Egídio, de certa forma, aqui tenta um pacto parecido. Ele estica a mão para Eliana, ela pega a mão dele, mas logo retrai, né? E leva a mão ao rosto, aos cabelos, né? Que tem sido um tique que acho que a Sophie Charlotte tem botado na personagem nesses momentos de mais insegurança. E, e acho que ela tem essa epifania, essa descoberta de que ela se meteu ali num lugar difícil de sair, né? Essa construção feminina de que e feminista de se colocar, de um certo feminismo, de se colocar no lugar do patriarcado, de tomar o lugar do homem, simplesmente assumir esse lugar de poder, não basta, né? Porque isso se desequilibra e Eliana volta a um ponto pior do que da onde começou, né? Pior do que onde estava com os Inocêncio, né? Porque com Egídio é tudo mais difícil e tudo mais perigoso, né? Tem até, hoje eu li uma passagem da Fernanda Montenegro citando Simone de Beauvoir, e ela falava justamente sobre isso, né? Não basta, eu não lembro exatamente a frase, né? Por conta da leitura que a Fernanda Montenegro fez ontem, mas uma frase em que a Simone de Beauvoir falava isso, que não basta a mulher se colocar
assumir, ocupar uma posição masculina, né? E é o que aconteceu com Eliana. Ela tenta ocupar um lugar nesse patriarcado, né? O que antes era o final dela, né? Ela assumia esse lugar e virava uma coronel, né? E agora ela já passou por tudo isso, né? Então falta saber também qual é o destino dessa personagem, né? Além disso, teve o encontro de José Inocêncio com o Bumba. Acho uma boa ideia esse retorno do Bumba. Não me lembro se ele voltava com tanta força assim no original. É, eu lembro que José Inocêncio via uma outra figura, que eu acho que eu até escrevi sobre isso uns capítulos atrás, num delírio com a Aurora e tal. Mas não lembro dessa passagem da volta do Bumba e do retorno da festa do Bumba, né? Enfim, é curioso isso. Eu vi a novela há 10 anos, é, às vezes eu revejo alguma coisa dentro do possível, mas dentro do recorte que eu fiz de cenas, né? Muitas das cenas do final ficavam ali entre Teodoro, Joana, Lívio, né? E muita coisa eu já não lembro, né? Desse retorno do Bumba que me parece que vai acontecer agora. O que faz todo sentido, né? Porque o Bumba é o primeiro ritual, né? Da novela, para além do pacto, né? Mas aí, o pacto é um ritual individual, né? E o Bumba é um ritual coletivo, né? Da cultura popular, né? Que é um ritual de renascença, né? E Bumba Meu Boi foi um dos títulos provisórios de Renascer, né? Então esse item, né? Essa indumentária do Bumba e a festa do Bumba estão no centro dessa novela, né? E Renascer acho que tem essa coisa cíclica, né? Que tinha também na original, e acho que outras novelas do Benedito tinham também, né? O Rei do Gado, por exemplo, acho que tinha isso muito fortemente. E aí essa cena desse Bumba, agora sobrenatural, né, que avança ali na ponte contra José Inocêncio, o encurrala, né, não tem saída, e para diante dele, né, um avanço muito mais veemente, muito mais violento do que aquele que o Venâncio fazia, né, quando na roda, né. Então volta, né, essa imagem do Bumba e acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que haverá outros momentos como esse. Eu li que Quitéria vai voltar mais uma vez também. Então acho interessante que a novela se abra a essas construções espirituais, né? Ela sempre esteve aberta, né, a tudo isso, mas acho interessante que isso retorne agora no final, né, com mais força. Para além disso, teve a chegada da Lucy Alves na novela, né, essa semana, como a Lilith, né, já comentei sobre isso nos textos escritos. Uma personagem muito interessante. A Lucy Alves chega muito confortável, né, talvez por já ter trabalhado com o Bruno Luperi, com o Benedito, em Velho Chico, em que ela tinha uma personagem assim, muito interessante, muito forte, né, que era aquela mulher ressentida, do Domingos Montagnier, né? É, Santo, acho que era o personagem, se não me engano. Santo dos Anjos, acho que era isso. E o nome dele, o dela eu não lembro. E ela volta, ela chega, né, como essa figura que tem um ar meio empinado, mas ao mesmo tempo não é metida, né? Mas ela tem uma segurança que levanta a cabeça, né? E ao mesmo tempo ela chega muito curiosa com esse lugar em que a levam. Então ela parece ser uma exploradora, uma aventureira, né? O que cabe bem nessa novela, né? E logo se instala ali e não tem muitos pudores em ter que lidar com quem tiver que ser, né? Então, por exemplo, ela já joga uma na lata do José Bento ali, né? Sai, a companhia que eu quero é outra, né? Então, é uma personagem que já se instala de maneira muito própria, né? É um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu a Malu Mader. Eu gosto muito da personagem da Aurora, mas ela é uma personagem que ela tateia, né? E ela, muitas vezes, ela engole o sapo, né? Então ela engoliu vários sapos da Mariana. Então, o dia que a Aurora deu uma na Eliana, eu falei, ufa, ainda bem, né? Que essa mulher respondeu, porque ela tem um outro perfil, né? Então essa personagem da Lucy Alves chega agora para reorganizar, né, todos esses romances que foram surgindo, né? Esse quadrado amoroso, pentágono, hexágono, sei lá, porque a gente não pode esquecer que Lu
Bento faz sempre questão de trazer Lu de volta, né? Já há um bom tempo que acho que ele não fica com Lu, mas ele tá o tempo todo ali trazendo ela de volta, se declarando e mantendo Kika ali em banho-maria, né? E então ela tá sempre, ela, na verdade ela escapole e Bento traz ela de volta a essa órbita, né? E ao que tudo indica, ela vai se envolver com o Pastor Lívio, né? O que também é um ineditismo, né? E por fim, eu quero ficar bem atento a essa trama do Tião Galinha, né? Que é completamente inédita. Se o que eu li for acontecer mesmo, eu acho genial do diabo salvá-lo, né? Acho que tem aí uma discussão sobre fé muito complexa, que essa novela se propõe a fazer, né? Sobre a devoção independente do símbolo, do objeto, da representação que for, né? É uma novela com muitos itens sagrados, né? O facão no Jequitibá, né? Essa dupla de objetos que se ecoam, né? O facão ecoando o caule da árvore, o Bumba, a Manta, a Santa, o Diabinho, né? E a própria casa, né? Da qual José Inocêncio parece não conseguir se afastar muito bem, né? Então fico curioso para saber como é que vai ser esse desfecho agora de Tião Galinha, com Joana, que vai tomar a frente de algumas coisas agora. Então, de novo, aquilo que eu já falei semana passada, acho, há uma reconstrução para que essas personagens femininas, né, em algum momento assumam uma posição de poder diante dessas fazendas ou diante da colheita, diante da lida com a terra, né? Isso também me parece inédito, tá? Porque na anterior, a Joana inclusive era uma mulher que ia para casa de Jacutinga e era acolhida ali e se envolvia com Lívio, mas ela não saía muito desse lugar, né? Aliás, toda essa trama dos sem terras ali, que não são chamados de sem terra, e eu entendo perfeitamente por quê, né? A gente vive num momento em que o simples uso, né, da palavra provocaria acho que muita polêmica, né, e muita rejeição, né, impressionante como retrocedemos nesse sentido dos anos 90 para cá, e onde, quando o Rei do Gado falava abertamente, né, e aderia, né, inclusive o Lívio fala isso essa semana, né, a diferença entre invasão e ocupação, eu até brinquei, podiam voltar, o Lívio podia ter uma máquina do tempo e voltar lá no Roda Viva, com o Benedito, para falar, explicar isso para os jornalistas, né? Porque os jornalistas em 96 ali estavam em polvorosa, né? Com o Benedito fazendo uma novela sobre invasão de terra e pobrezinho dos agricultores, dos donos do agronegócio, né? Enfim. Bom, é isso. Já estou começando até a falar besteira já. Chega, até semana que vem.